O conflito entre Israel e Palestina vem desde a criação do Estado de Israel. Desde a década de 1940, um novo movimento sionista defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina, que na ocasião estava sob domínio inglês. A criação de um Estado judeu seria uma resposta ao Holocausto nazista, que dizimou a população, e também aos ciganos, homossexuais e dissidentes políticos. Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprova a divisão da Palestina em dois estados, um judeu e o outro árabe. Líderes judeus aceitam a resolução da ONU, mas os países árabes não. Na época, viviam na região cerca de 1,3 milhão de árabes e 600 mil judeus. As tropas britânicas deixam a Palestina e grupos sionistas começam a organizar o Estado judeu. Em 14 de maio de 1948, o presidente da Agência Judia para a Palestina, David Ben-Gurion, anuncia a formação do Estado de Israel. O diplomata e político brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a sessão da ONU que deliberou sobre quais porções da terra ficariam com a Palestina e quais com o novo Estado de Israel. Na antiguidade, judeus se dividiam em dois grupos, Israel e Judá. A cisão se deu em decorrência aos diferentes conflitos entre eles, que os tornou vulneráveis a invasões estrangeiras. Israel foi dominada pelos assírios, submetendo os povos judeus da região à sua cultura. O reino de Judá conseguiu manter-se independente até no ano de 596 a.C. As libertações dos judeus após meio século e a retomada das terras na região da Palestina, no entanto, não significou paz e liberdade. Houve ainda outros processos de dominação pelos macedônios, liberados por Alexandre o Grande e pelo Império Romano em 63 a.C., que tornou a Judéia um reino associado. Apesar de viver sob domínio romano, a Judéia pôde preservar a sua cultura até a ascensão do cristianismo no ano de 70 d.C., quando ocorre então a diáspora judaica. Os judeus ao longo dos séculos espalham-se pela Europa, formando dois ramos, o sefardita e o askenazi. A vida no Velho Mundo, no entanto, não seria fácil. Os judeus foram expulsos da Península Ibérica no século XVI por causa da Inquisição e da Inglaterra, migrando grande parte deles para o Brasil. O antissemismo e as guerras europeias levam uma nova onda de imigrações para a primeira metade do século XX, para todo o continente americano, em especial os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil. A criação do Estado de Israel muda o eixo da imigração judaica. Judeus de vários países europeus adotam o novo país como sua pátria. O aumento da população judaica em uma nova nação, em um território que há séculos era de maioria árabe, leva a guerras imediatas. Os povos árabes do Oriente Médio iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel, no mesmo ano de sua criação. A Primeira Guerra Árabe-Israelense foi liderada pelo Egito, Líbano, Síria e Transjordânia contra o Estado de Israel, que contou com o apoio militar dos Estados Unidos. Depois de um armistício na região, Israel ainda ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos. Agora abordaremos dois temas importantes. O primeiro é a questão da Palestina e a segunda é Hamas, um grupo considerado por muitos terrorista. E do mesmo modo que o movimento sionista ele defendia o Estado israelense, a Palestina luta por seu reconhecimento de Estado independente até hoje. Isso, porém, passa pela disputa da principal cidade da região, Jerusalém, um ponto extremamente turístico e religioso, que é sagrado para três grandes religiões monoteístas. Monoteístas são as pessoas que acreditam em apenas um Deus. E entre elas estão o cristianismo, que hoje é a religião mais influente no mundo, o islamismo, que hoje é a segunda religião mais influente do mundo e vem crescendo cada dia mais, e o judaísmo. Bom, muitos palestinos, por conta de que o Estado palestino ele foi ficando mais fraco a partir dos anos, eles se dispersaram para outros territórios, como o território do Líbano,
o território da Síria e do Egito. E, de certa forma, isso foi um grande gatilho para Israel se expandir e aumentar seu poderio bélico. E com esses atributos, eles acabam sendo politicamente mais influentes na região do Oriente Médio. E, por conta disso, os palestinos eles levam críticas severas a esse Estado, algumas quais que chegam a considerar a ação de Israel como um próprio genocídio. Bom, as coisas elas se intensificaram ainda mais, principalmente depois das vitórias de Israel nas Guerras dos 6 Dias, que levou parte dos palestinos à criação de grupos extremistas, entre eles o Hamas. E o Hamas ele tem origem sunita, ele surgiu em 1987 e tinha como seu principal objetivo a criação de um Estado palestino, mas também a total destruição de Israel e expulsão dos judeus do local. Bom, hoje o grupo ele é formado por 3 frentes: um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica. Esses caras eles são considerados por muitos países como terroristas, incluindo Israel e os Estados Unidos. Mas por muitos eles não são considerados, incluindo a Turquia e o O grupo terrorista Hamas disparou ao menos 130 foguetes contra Israel, que respondeu contra alvos na faixa de Gaza. Depois de um dia de conflito intenso entre israelenses e palestinos, às 9 horas da noite, as sirenes soaram em Tel Aviv, indicando um perigo iminente. Estamos ouvindo sirenes em Tel Aviv. Estamos aqui tentando nos proteger. Pouco depois, moradores gravaram uma chuva de mísseis e o sistema de defesa de Israel em ação. O Hamas anunciou o disparo de 130 foguetes contra a cidade. Seria uma resposta a uma ação de Israel que derrubou um prédio de 12 andares que servia como escritório do grupo terrorista em Gaza. Desde segunda-feira, militantes palestinos dispararam mais de 500 foguetes contra Israel, matando 3 mulheres israelenses. A grande maioria dos mísseis foi interceptada por Israel. O país respondeu com ataques aéreos e atingiu 150 alvos em Gaza. 28 palestinos morreram, segundo autoridades palestinas. As horas seguintes aqui em Tel Aviv foram mais tranquilas, mas a cidade ficou completamente vazia. Todos os mísseis foram lançados em apenas 5 minutos, no maior ataque contra a região central de Israel na história do país. Com a escalada de tensão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que Israel vai intensificar os ataques ao Hamas. Em nota, o país diz que continuará a defender sua população.